Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, catequista de pré-jovem da Capela Cristo Ressuscitado, da Paróquia Santíssima Trindade do José Walter. E hoje eu fui escalado aqui para dar esse encontro para vocês, para a turma de pré-jovem. Então vamos lá, né, começar. Mas antes eu queria saber de vocês, se vocês estão bem, estão passando álcool gel na mão, usando máscara quando for no mercantil. Show! Então, vamos lá, né? Vamos ter fé que essa tempestade vai passar e a gente vai conseguir sair desse isolamento, dessa quarentena, todos bem, com saúde. E por falar em tempestade, né? Olha qual é o tema de hoje aqui, ó. Quero que vocês leiam comigo, ó. Tempestade acalmada. É esse o tema de hoje. E para podermos começar, né? Vou ter que fazer aquela pergunta básica que eu faço todo encontro, né, para vocês. Quem é meu catequizando sabe. Trouxeram a Bíblia? Não, né? Pois vai lá buscar. Te dou 3 segundos para ir buscar. Aproveita que tá em casa, né? Que dessa vez não tem desculpa. Pode ir lá buscar. Pronto? Pegou? Show! Pois agora eu vou te dar mais 3 segundos para abrir a Bíblia lá em Lucas 8, versículo 22 ao 25. Show! Amém ou misericórdia? Amém, né, pessoal? Pois vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse eles: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles estavam em perigo. Achavam que estavam em perigo, né? Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram. E logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória vai Senhor, né? Esse é um dos evangelhos, né? Só antes de começar a comentar sobre o evangelho em si, só para dizer que esse é um evangelho, tá nos 3 evangelhos sinóticos, né? Tá em Lucas, tá em Marcos e tá em Mateus, essa mesma passagem escrita, só muda um pouquinho das palavras. Mas vamos focar nessa de Lucas aqui. E vamos pensar assim, na primeira coisa, a coisa que mais chama a atenção, assim, à primeira vista, né, desse evangelho, é o fato de Jesus acalmar os ventos e a água, né? E isso revela o que pra gente? Revela uma maravilhosa forma da divindade de Deus, né? A gente percebe que ele não tem controle só pelas coisas vivas, mas pelas coisas não vivas, né? Pela natureza, pelas forças da natureza. Só ele pode controlar, né? Só por meio dele, só ele tem poder para controlar até as leis da natureza, né? Mas enfim, a gente comenta sobre isso já já. Vamos comentar primeiro assim. Vamos começar do começo, pessoal. Vamos comentar primeiro o cenário. O cenário que Jesus estava com os apóstolos lá. Jesus estava dormindo, né, lá na popa do barco. Enquanto isso, os apóstolos conduziam. Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como era a geografia lá do Mar da Galileia, né, que é onde é que ele estava. Vamos supor que aqui é o mar, né, que é o Mar da Galileia, né, que é um lago, que tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E esse lago, né, ele é 200 metros abaixo do nível do mar. Além disso, ele é cercado por montanhas, ó. Cercado por várias montanhas. E, vamos supor que eles estavam aqui, ó.
todo esse cenário, né, favorece o quê? O acúmulo de calor lá embaixo, né? E essa geração aqui, ó, de ar quente, né? Formação de ar quente aqui embaixo. E em cima a gente sabe que quanto mais em cima, né, mais frio, a gente vai ter a formação de um ar frio. Um pouquinho de meteorologia para vocês, né? Quando tem ar quente e ar frio e eles se juntam com esse choque térmico, o que é que acontece? Acontece a tempestade, né? Uma tempestade violenta e inesperada, né? Basicamente. E lá no Mar da Galileia, tanto pela geografia do terreno, né? Lá, essas tempestades que acontecem lá, elas têm tendência a formar redemoinhos, a ondas muito altas. E então era esse, né, o cenário que Jesus e os discípulos enfrentavam. Era um cenário de medo para qualquer pessoa normal, né? Tipo, ondas de 2 metros, redemoinhos e tudo mais. E eles, né, os discípulos, eles já eram navegadores antes, né? Tipo, tinha alguns pescadores e tal, eles já conheciam mais ou menos como era esse papo de navegar, esse negócio de conduzir uma embarcação, né? E mesmo assim, eles, mesmo com esses instintos de pescadores, né, esses instintos de navegação, eles ainda se sentiram amedrontados, né? Afinal, o cenário ali não parecia nem um pouco favorável, né? Enquanto os discípulos eles lutavam lá, né, a gente viu aí o cenário mais ou menos como era que estava se comportando o ambiente onde Jesus e os discípulos estavam. E esses discípulos eles tentaram lutar para conseguir manter a embarcação lá de boa, né, digamos assim. E aí eles perceberam, não vai dar para nós não. Aí eles foram lá e acordaram Jesus, né? Eles falaram, mestre, não importa para ti que nós perecemos. Então, assim que eles acordaram Jesus na mesma hora que eles acordaram lá, Jesus se levantou, foi lá e disse, cala-te, aquieta-te, e os ventos e a água, né, se acalmaram. Aí Jesus faz um questionamento muito, assim, uma das coisas que a gente vai comentar já, né? Onde está a fé de vocês, né? Onde está a fé de vocês? E eles respondem, né? Depois de ficarem admirados, eles respondem: quem é este a quem até os ventos e os mares obedecem, né? A gente vê duas preciosas verdades de Jesus nessa passagem, né? Primeiro a gente percebe Deus como homem, na sua forma humana, né? Como assim na forma humana? Pensa, Jesus ele veio de um dia movimentado, de um dia cansativo, e assim que ele chegou lá na embarcação, ele disse, ó, vou deixar esse trabalho aqui para os discípulos cuidarem, e eu vou o quê? Dormir. Jesus foi dormir, ou seja, ele mostrou seu lado humano, né, com suas limitações, com sua fadiga, mostrou que ele também é homem, que o verbo desceu de carne e osso, se fez carne, né, o verbo se fez carne realmente, e que Jesus estava na forma de homem. E ele também mostra sua preciosa verdade de Deus, sua plenitude na divindade, né, sua plenitude divina. Quando é que ele mostra isso? Quando ele acalma. Ele acalma a tempestade, mostrando que ele é Deus, né? Que ele tem poder sobre tudo aquilo. Ou seja, ele é homem e ao mesmo tempo ele é Deus. Nessa passagem a gente pode ver ele mostrando esses dois lados, né? Quando perguntam quem é este que até os ventos e o mar obedecem, ele é Cristo, o Filho de Deus, né? A gente já pode responder. Quem é este? É Cristo, o Filho de Deus, né? Que é plenamente homem. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mostrou sua limitação, sua fadiga como ser humano. E sendo plenamente Deus, ele acalmou uma tempestade, né? Aquelas tempestades do Mar da Galileia, que atualmente, quando tem, nem os barcos motorizados, eles têm coragem de atravessar com uma tempestade dessas. E Jesus, ó, estava num barquinho com os discípulos e conseguiram atravessar, entendeu?
Ele não parou uma tempestade qualquer, ele parou uma tempestade com ondas de 2 metros de comprimento, né? Ou seja, ele mostrou a sua verdade, né? A sua plenitude divina, a sua genuidade divina, né? Mas o que é que tudo isso, né, que aconteceu, tudo isso demais, aí no Evangelho quer mostrar pra gente? Quer mostrar pra gente não temer a tempestade. Como assim não temer a tempestade, Israel? Não tô entendendo. A gente está vivendo um momento bem difícil, né? A gente já sabe disso. Com o isolamento social, com essa quarentena do coronavírus e tudo mais. A gente está vivendo um momento que a gente nunca pensou que ia estar vivendo. E é claro que coisas novas, elas tendem a nos assustar, né? Elas tendem a nos deixar inquietos. Mas vamos pensar assim, com a gente, né? Assim, lá na passagem, os discípulos, eles ficaram assustados. Só que Jesus perguntou, onde está a fé de vocês? Vocês acham que Jesus ele estava, como é que eu posso dizer, repreendendo os discípulos por conta de medo? Não. Eles estavam repreendendo o discípulo por conta de fé. É normal a gente ter medo. Os discípulos eles estavam com medo, mas era um medo que não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Eles estavam no meio da tempestade. Mas pensa, deitado lá na embarcação que eles estavam, estava o Criador de tudo. O Criador da tempestade ali, quem estava deitado no barco deles lá, dormindo. Não tinham o que temer, entendeu? Então, o que é que a gente pode levar para os dias de hoje? A gente está vivendo uma crise que a gente jamais imaginou que a gente ia viver. A gente tem que levar Jesus no nosso barco. Para a gente não ter o que temer, né? Para a gente não ficar com medo perante essa tempestade. Porque se Jesus estiver lá, toda tempestade acalma. A gente pode passar por tribulações, o barquinho pode balançar, mas Jesus vai estar lá. Vocês estão conseguindo entender? Eu vou falar um salmo aqui para vocês, né? Que é o Salmo 106, 23, 30. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Os que fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas definham em angústias, titubeavam e cambaleavam nos ébrios. E toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram, porque elas amanaram e os conduziu ao desejado porto. Ou seja, quando Jesus ele acalmou a tempestade, ele cumpriu a Sagrada Escritura, né? Ele fez aquilo que está nos Salmos. Ou seja, não há o que a gente temer. Já está escrito aqui, ó. Jesus, se a gente carregar Jesus no nosso barquinho, a gente não tem o que temer. O medo, ele pode se esvair, a tempestade, ela com certeza vai se acalmar. Então, o que é que a gente tem que levar no coração dessa passagem, né? Que não importa a tempestade. Jesus pode acalmar e até repetindo as palavras do rei Davi, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nem o mal eu temerei, pois Deus está comigo. Amém, pessoal? Massa.
Então, antes de encerrar aqui, né, eu queria deixar para vocês uma pequena atividade, na verdade. Assim, eu vou deixar uma passagem e eu queria que vocês só lessem ela e em uma frase vocês resumissem ela, entendeu? Tipo, o que ela significou para vocês, mas vamos lá, vou ler aqui, ó. Tá lá em 1 João, primeira carta de João, né? 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve o castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Fazendo aqui comparação com a passagem de hoje, né, sobre o temor e o amor. Então, essa aí vai ser a atividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido tudo e que eu tentei passar para vocês. Admito que eu fiquei um pouco... eu não estou um pouco inseguro, né, por conta que é meio diferente falar aqui para a câmera, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que provavelmente estarei lendo e responderei. Tudo bem? Então, pessoal, fica com Deus. Até mais. Tchau.